crítico, sutil ironia, mas que a partir da temática do cotidiano, Bandeira atinge o universal, Bandeira atinge o macro, o jardim da pensãozinha burguesa, gatos espaçados ao sol, a tiririca citia, os canteiros chatos, os girassóis, amarelo resistem. É uma lista, né, de alguns poemas que ele escreveu ali quando estava em Petrópolis, por 1925, e alguns desses poemas figuram na obra Libertinagem, onde se destaca essa tematização do cotidiano simples, o cotidiano banal. Bandeira é um poeta que utiliza a sua própria vida e as suas próprias experiências de vida como matéria-prima para a sua poesia. Aqui em Cameloço, eu destaco um personagem do cotidiano, eu destaco imagens brasileiras, né, como muito fez também Bandeira, Carlos Drummond de Andrade na Morte do Leiteiro, ou o próprio Manuel Bandeira lá no poema tirado de uma notícia de jornal, em que o cotidiano simples, o cotidiano prosaico, acaba virando importante matéria para a poesia. Abençoado seja o camelô dos brinquedos de Tostão, o que vê de bailãozinhos de couro, o macaquinho que trepa no coqueiro, o cachorrinho que bate com o rabo, os homenzinhos que jogam boxe, todos aqueles brinquedos, as brincadeiras que fazem parte da nossa infância, a infância remota de um Brasil ali guardado pela memória, perdido no passado. Interessante nós observarmos como Bandeira resgata o cotidiano, as coisas simples e típicas do Brasil e que identificam a nossa brasilidade. Isso é ser modernista, isso é ter compromisso com o cotidiano, isso é ter compromisso com a matéria do dia a dia, né? Aqui nós vamos, interessante, o poema O Cacto, com algumas referências intertextuais, inclusive bem interessantes. Observa esse poema. Aquele cacto lembrava os gestos desesperados da estatuária. Laocoonte, constrangido pelas serpentes, Ugolino e os filhos esfaimados. Evocava também o seco Nordeste, Carnaubais, Caatingas. Era enorme, mesmo para essa terra de ferocidades excepcionais. Observe aqui, Laocoonte, né? Laocoonte, queridos, é uma escultura de mármore, né, que trata de uma lenda da Guerra de Troia, que está lá contada também, além da Ilíada, na Eneida de Virgílio. Laocoonte tem uma história mais ou menos assim. Apolo envia serpentes para matar os filhos de Laocoonte, e Laocoonte foi morto ao tentar salvá-los. É uma escultura lindíssima que trouxe, né, que veio à memória do poeta, também como a escultura de Ugolino e os filhos esfaimados. Trata-se aqui de uma escultura que lembra uma passagem do Inferno de Dante, em que Ugolino é condenado a ter que comer os próprios filhos na prisão em Pisa. E aqui, veja que apesar desse prosaísmo, apesar dessa poesia que trata da simplicidade, Bandeira revela um profundo conhecimento intertextual, revela um certo grau de erudição, que são bem fortes e inerentes à sua composição modernista. Aqui nós vamos agora para Pneumotórax, talvez um dos poemas mais famosos do livro e um dos poemas mais famosos de Manuel Bandeira. Em Pneumotórax, bom, primeiro, o que seria pneumotórax, né? É o acúmulo de ar anormal entre o pulmão e a pleura, né? E aqui ele trata especificamente da tuberculose, da doença que ele teve. Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. Aqui são os sintomas, né? A febre, a tosse, né? Tosse-sangue, hemoptise, a dispneia, que é a respiração ofegante, a vida inteira que podia ter sido e que não foi. Olha que verso importante na poética de Bandeira. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33, 33, 33. Respire, né? Ele tenta sugerir através do pontilhado, o próprio ato de respirar. Isso aqui é um conjunto de inovações trazidas pelo modernismo, né? Inovações na técnica, inovações na maneira de fazer o poema. E aqui o final com uma grande ironia, né? Uma grande ironia. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino, dando a entender que talvez não houvesse mais tanto tempo de vida para Bandeira. E engraçado, ele foi desenganado pelos médicos com tuberculose aos 19 anos de idade e postergando, acabou falecendo aos 82 anos de idade. Então, se existe um poeta que fala de morte com muita propriedade, é Manuel Bandeira, porque essa esteve sempre do lado dele e o acompanhou por quase toda a sua vida. Comentário musical.
Aqui você tem um poema bem próximo ao poema da pensão familiar, né? Esse cotidiano simples, esse retrato do cotidiano prosaico, mas que acaba nos comunicando com o universal, com algo que está para longe, está para além. Aqui a própria vida, o autobiografismo, né? O autobiografismo e o memorialismo como marcas muito fortes, não só de libertinagem, mas também de toda a poética de Manuel Bandeira. O meu quarto de dormir, a cavaleiro da entrada da Barra. Entram por ele dentro os ares oceânicos, maresias atlânticas, São Paulo de Luanda, e ele vai descrevendo todos os elementos ligados ao seu cotidiano, ligados à sua intimidade. Poética, sem dúvida, um lindo metapoema e um poema importantíssimo no contexto da obra Libertinagem. Em Poética nós temos o poema Manifesto modernista. Aqui ele nega, né? Ele nega a poesia parnasiana, ele nega a poesia simbolista, ele nega a poesia de cunho clássico, metrificada e rimada, e prega a poesia liberta, e prega a poesia livre. Quando ele diz: estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, criticando a poesia burocrática, a poesia marcada pelo formalismo inerente ao movimento parnasiano simbolista. E defende, né, nessas críticas ao parnasiano, a liberdade criativa. Quando ele diz que quer antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns, dos palhaços de Shakespeare. E ao final ele arremata, né? Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Isso é uma entrega. Nesse poema, Bandeira já está totalmente engajado ao movimento modernista. Mais interessante lembrarmos que aqui ele produz, na sequência, 2 poemas em francês, né? 2 poemas em francês, o curioso. Um se chama Chambre vide, que quer dizer o quarto vazio. E vai para vocês aí que estão nos acompanhando agora a tradução desse poema. Quarto vazio, escrito em Petrópolis, né? Ali por 1922, 25. Fica ainda no quarto. Veja bem, perdão. Gatinho branco e cinzento é o primeiro verso. Fica ainda no quarto. A noite está fria lá fora e o silêncio pesa. Eu tenho medo da noite. Gatinho, irmão do silêncio, fica ainda, fica comigo. Gatinho branco e cinzento. Gatinho, a noite pesa. Não tem borboletas na noite. Onde estão esses insetos agora? Os mosquitos dormem sobre o fio da eletricidade. Eu estou me sentindo muito sozinho neste quarto. Gatinho, irmão do silêncio, fica ao meu lado. Que é preciso que eu sinta vida perto de mim. E é você que faz com que este quarto não esteja vazio. Gatinho branco e cinzento, fica ainda no quarto, acordado, minucioso e lúcido. Gatinho branco e cinzento. Gatinho. Olha aí, aquele momento, né, de solidão em que o poeta amargurado busca encontrar alento, busca encontrar um amigo, nem que seja naquele gatinho que está ali parado no seu quarto. E o outro poema se chama exatamente Bonheur lyrique, ou Felicidade Lírica, e a tradução nos diz exatamente isso, né? Coração tísico, o meu coração lírico, tua felicidade não pode ser como a dos outros. É preciso que você construa uma felicidade única, uma felicidade tão lastimável como os farrapos de um pobre diabo. Uma criança pobre feita por ela mesma. Nesses 2 poemas ele utiliza o francês para externar um pouco, né, da sua angústia, da sua solidão, da sua doença e da marca forte que isso tudo traz para a poesia dele. Essa, galera, é a primeira parte da análise, do comentário que nós estamos fazendo aqui acerca dos principais poemas do livro Libertinagem, tá? Continuamos na segunda parte, na próxima semana. Um fortíssimo abraço e até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal Tapioca com Poesia. Tamo junto, galera!